Olá, meu nome é Caio Lamas, este aqui é o Midiato Entrevista e hoje eu vou conversar com a Juliana Guzman sobre teoria queer e mídia. Vem com a gente! Oi. Olá, Alô? Ju! Deu certo? Acho que deu. Você está me ouvindo bem? Eu te ouço. Ai, meu pai, minha iluminação. Eu escuto bem? Você me escuta bem? Escuta sim, escuta Ah, sim. que bom. Estamos aí, Então, então. estamos aí. Esses são os momentos iniciais da live em que a gente tem que falar qualquer coisa só para as pessoas irem entrando. Então, pode Eu... ser qualquer coisa, gente. Vivi entrou, Rosana entrou. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu entrar aqui pelo computador também. Aí, chegou. Oi, Rosana. Ah, legal. Qualquer coisa não. Qualquer coisa não, poxa. Pois é. A E, Laurinha. nossa, Ju, você sabe que me preparando aqui para a entrevista, estava lembrando, no ano passado eu conheci a Juliana, né, lá em Minas Gerais, Ah, e é? em BH. E a gente estava lembrando do café lá de BH, viu? Pão de queijo, é bom, viu? Tava É. lembrando. Esse, assim, saudades de ir para É. BH, de tomar um Foi um cafezinho, comer ano pão de queijo. atrás, quase, né? Já Pois vai é, fazer um ano. Ou já fez, né? sim, Porque foi no começo do ano passado, já fez um ano. Na época já que a gente fez. podia fazer eventos presenciais, mesas grandes, né? Pois é, pois é. Saudades, gente. BH, saudades de eventos presenciais. Mas, por outro lado, também acho que a vantagem de evento à distância é que dá pra gente conversar, né? Você tá em BH, eu tô em São Paulo, né? Então tem essa vantagem, pelo Pois menos. é, rompendo Né? distâncias. Minha mãe entrou, oi mãe. Ah, mas, É, não, aqui a gente faz militância feminista na família também, né? pois é, pois é. Uma loucura. Mas eu gostei bastante. Aquele o mercado lá central de BH, nossa, gente, muito gostoso, muito bom. Recomendo, É. gente. Qualquer um que vai A, passear, a Rosana perguntou aqui se foi no evento de crítica, foi no último simpósio de crítica de mídia, isso mesmo, né? Foi, acho que em abril do ano passado, isso. que a gente apresentou na mesa dos jovens pesquisadores. Gente, nós éramos jovens. Hoje eu não Ainda sei. somos, ó. Hoje eu não sei, tenho dúvidas. É. Ó, Vivi falou que um recado para a mãe da Ju, que ela é genial. Nossa, Beijo. deixa eu ver quantas. 11 Temos 11 pessoas. pessoas. Tá. É, não, acho que dá. Acho que já tem um quórum legal. Deixa eu só fazer aqui. Bom, vou começar já. 11 pessoas, acho que tá bom. Vamos É, começando. sim. Bom, então queria começar aqui oficialmente. Esse aqui é um Midiato Entrevista. Midiato Entrevista é uma série de lives que a gente está fazendo aqui no Instagram. O Midiato está fazendo, né? O Midiato é um grupo de pesquisa em linguagens e práticas midiáticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, né? Meu nome é Caio Lamas, para quem não me conhece. Eu sou doutorando em meios e processos audiovisuais da ECA USP e sou membro do Midiato.
E a gente está fazendo aqui essa série de lives desde julho, né, pensando principalmente a questão da divulgação científica. Então, pensar um pouquinho, abordar esses temas da produção científica, né, principalmente na área de comunicações e linguagens, né, pensando um pouquinho em extrapolar, né, os muros da universidade, né, democratizar um pouquinho o acesso a esse conhecimento, né, e promover discussões, debates a respeito desses temas. Né. Em um momento em que a ciência e as universidades estão sendo tão atacadas dentro do contexto nacional, né, a gente entende que essa é uma maneira também de mostrar o nosso trabalho para um público mais amplo, né, e fazer a universidade ter sentido dentro do nosso contexto. Né. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, como está na moda hoje em dia. E eu vou conversar hoje com a Juliana Guzman. Essa conversa eu tenho certeza que será incrível. Juliana Guzman fez um mestrado na PUC Minas, né, abordando o tema de jornalismo e teoria queer. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Né. E, enfim, como eu estava comentando um pouco antes, conheci a Ju ano passado, quando eu fui num simpósio de crítica da mídia, organizado pela PUC Minas, né, lá na PUC Minas. E foi bem bacana, assim, eu fui super bem recebido, e a Ju estava lá, assim, então foi muito bacana, foi um clima muito receptivo, então eu gostei bastante, foi uma super experiência muito legal. Né? Então, obrigado por ter aceitado aqui, Ju, e queria que você falasse um pouquinho de você, assim, começar falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, um pouquinho da sua graduação, do seu mestrado, e como que você encontrou a teoria queer no meio desse caminho aí? Como que foi isso? Então, primeiro, boa noite a todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de ver várias pessoas conhecidas. Agradeço também ao Caio por estar aqui para a gente trocar umas ideias. E vamos lá, né? Pois bem, a vida acadêmica, ela começou por insistência da minha mãe, que aqui está, né? Porque eu não pretendia fazer vestibular nem faculdade, e porque eu era bailarina profissional, né? E eu estava nessa vibe, e aí eu estava num momento de crise e não sabia se fazia faculdade ou não. Minha mãe falou, vai, faz o vestibular. Aí eu falei, uai, mas tem 3 anos que eu não estudo. Ela falou, vai, faz. Aí eu fui e fiz. E passei no vestibular de jornalismo da PUC, e desde então a vida mudou, né? Fui fisgada completamente pela comunicação, pelo jornalismo, e na PUC tive experiências muito incríveis, né? No terceiro período da graduação, eu fui convidada para participar do grupo de pesquisa Mídia Narrativa da PUC Minas, né, do qual faço parte até hoje. E entrando no grupo, eu comecei a ter mais contato com essa parte acadêmica. Desenvolvi uma iniciação científica no grupo, né, e também desenvolvi minha monografia de conclusão de curso dentro do grupo Mídia Narrativa, e a partir daí já engatei um mestrado, já estava, né, mais interessada nessa carreira acadêmica e docente do que na carreira de jornalista mesmo. Então, foi a entrada num grupo de pesquisa que fez toda a diferença, assim, para seguir essa carreira, né? Mas a questão dos temas de pesquisa não foi uma trajetória muito linear, né? Foi... até pertinência assim, de objetos que eu pesquiso, eles são muito diferentes, né? Na iniciação científica, eu pesquisei uma página do Facebook que chamava TV Revolta, né? E eu pesquisei como... Você lembra da TV Revolta? A TV Revolta era uma página super reacionária, que era o embriãozinho dos discursos que a gente vê hoje nesse mundo bolsonarista, né? E a TV Revolta tinha um discurso muito reacionário, muito estereotipado das classes populares, né? Da cultura popular de forma geral. Então, eu estudei como que era essa produção de discurso da TV Revolta contra as classes populares, né? Então, já, assim, engajada com uma discussão sobretudo social da mídia, né? Política e social da mídia. Aí na dissertação antes, na graduação, né? Na monografia, eu estudei um projeto social,
voltado para o ensino de dança clássica para crianças do aglomerado da Serra, que é um conjunto de favelas aqui de Belo Horizonte. Então, novamente, mudei, fui das redes para um projeto social, né? E fiz esse trabalho pensando, novamente, questões sociais e políticas, né? Como uma cultura hegemônica da dança clássica, comunicar ou não com essas crianças das classes populares, né? E aí, novamente, essa questão de classe surgiu no meu trabalho. E aí chegou o mestrado. Pensar, e agora o que vamos pesquisar? E aí, em conversa com o meu orientador do mestrado, que foi o Márcio Cerelli, professor da PUC, eu resolvi estudar reportagens, né, que é um tema que interessa ele, me interessava muito também. E eu pensei, mas o que na reportagem, né? E aí, em conversa também com ele, também muito movida por algumas questões que surgiram no meu TCC, interagindo com as meninas, né, que eram o público-alvo desse projeto social de dança clássica, né, pensando nessa questão da mulher, do gênero, eu transitei das questões de classe para as questões de gênero no mestrado. Uhum. E pensei, vou estudar gênero, reportagem. Aí eu pensei, mulheres repórteres, né, o que essas mulheres repórteres estão produzindo, né? O que é essa reportagem produzida por mulheres? E aqui, vou fazer... Tá interrompendo? Tá cortando um pouquinho. Tá cortando? Cortou um pouquinho agora. Tá. Vou voltar um Voltou. pouquinho. Voltou? Pode falar. É que eu pensei em estudar, né, como inicialmente essas reportagens feitas por mulheres, mas aí eu quero explicar que tipo de reportagem, não é qualquer tipo de reportagem, né? Eu estudei grandes reportagens ou livros-reportagens, que são reportagens mais densas, que geralmente vêm nesse formato de livro, né? E que, por serem maiores, né, e por terem outras metodologias, diferentes desse jornalismo mais tradicional que a gente vê, conseguem subverter um pouco essa norma do jornalismo, né? Então, eu estudei esses livros, reportagens escritos por mulheres, né? Essas reportagens mais densas. Só que aí, né, claro, eu pensava nessa escrita feminina, nessa escrita de mulheres, e no meio do caminho tinha uma pedrinha que chamava queer, né? E aí foi onde foi a grande virada, assim, para mim. O queer, ele veio por meio de uma disciplina que eu fiz na sociologia, no curso de sociologia lá da PUC, né, no programa de pós-graduação em sociologia, que uma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde o mestrado, é transitar entre áreas. Eu não fico só na comunicação, eu sempre busco disciplinas em outros lugares. Então, eu já fiz disciplina na educação, na psicologia, na sociologia, agora eu estou fazendo a filosofia, então eu gosto de saí transitando um pouquinho e fui parar nessa disciplina de sociologia com a professora Juliana Jaime, que é minha super xará. E a disciplina chamava Gênero e Teoria Queer. Eu fui pelo gênero, mas fui capturada pelo queer no meio do caminho. E aí foi uma grande, super mudança no meu projeto, né, que ao invés de pensar essa escrita de mulheres ou essa identidade mulher, eu comecei a trazer um pouco mais o queer para minha pesquisa e que é o que me move até hoje, agora na minha pesquisa de doutorado, que eu estou começando a desenvolver na ECA USP, dentro também do Midiato, né? Então, foi um pouco essa a trajetória e a pedrinha do queer. Falamos um pouco sobre o que é o queer? Falando um pouquinho. Esqueci de comentar aqui, a Ju é a doutoranda caçula do Midiato, né? Ela, a última que entrou foi nesse ano, e então faz super recente, ela acabou de entrar no doutorado, né? E esqueci de comentar isso. Eu acho que é legal, isso aí é uma coisa que você fala, que mostra um pouquinho a diversidade da sua trajetória, né, os diferentes objetos, né, os diferentes focos, e também desconstrói um pouco essa visão que a gente tem, às vezes, né, que o pesquisador sempre vai pesquisar a mesma coisa.
né? Sempre tem aquele foco específico naquele objeto para ter uma certa coerência. Na verdade, a gente é múltiplo, né? A gente tem vários interesses, né? Tem vontade de ver várias coisas. Então, acho que é legal um depoimento como o teu, né? Você transitou das classes para dança, né? E foi para o queer, né? Quer dizer, foi bem interessante isso, né? É uma coisa bem... Desconstrói um pouco isso, né? Eu lembro que quando eu estava ainda na graduação, eu achava que a gente tinha que achar um tema e ficar com ele para sempre, ter essa, né, Exato. essa identidade, mas eu acho que é interessante. Claro que tem uma linha, né? O que sempre me pegou foi a questão política e social, as relações Uhum. desiguais, de desigualdade, seja de classe no começo, agora de gênero, mas claro, com tudo interligado, né? Raça, classe e gênero são questões que têm que vir articuladas sempre, mas os objetos podem também ser. A pertinência não precisa estar só num objeto, né? Ela pode estar numa questão e você pode perceber como que essa questão, né, se articula em vários lugares possíveis, né? Sim. E, bom, já que a gente falou um pouquinho da teoria queer, você poderia, eu sei que é uma coisa difícil, complexa, você poderia explicar um pouquinho o que, que é isso? O que, que é a teoria queer, para quem não sabe e está assistindo a gente? Então, a teoria queer, ela é uma teoria que vai surgir. Isso tem algumas controvérsias, né? Como toda historiografia, não é uma coisa fechada, mas ela vai ser uma teoria que vai surgir, existe algum consenso em torno disso, nos anos 80 e 90, principalmente nos Estados Unidos, e vai ser uma teoria que ela vai surgir como uma contestação aos movimentos feministas que o precederam. Né? Ele vem desse lugar das teorias feministas de gênero, mas ele vai criticar principalmente um feminismo liberal que tinha uma ideia muito fechada e muito categórica do que é este sujeito mulher que o feminismo tem que libertar. Né? O queer ele vai se insurgir contra essa ideia de uma identidade muito fechada, porque ele vai dizer que essa identidade, né, ela também exclui, né? Quem que são os Hum, sujeitos, sujeitos que consideramos mulheres? E o que hum, acontece com quem é deixado de fora dessa categoria, né? Preciado tem, inclusive, uma fala que eu acho ótima, Paul Preciado, que é um dos principais nomes, né, da teoria queer, vai falar que a gente pode falar do despertar crítico do proletariado feminino, que é povoado por mulheres não brancas, sapatonas, mulheres estupradas, dissidentes de gênero, soropositivas, pessoas transgêneros e transexuais, pessoas gordas, imigrantes, creeps, em resumo, quase todas nós. Né? Então, é uma denúncia de que essa categoria mulher ela é muito fechada e ela não permite que todo mundo se aproprie dela. Né? hum, Lembrando que esse feminismo liberal que é criticado, ele defendia essa ideia de mulher, uma mulher branca, de classe média, heterossexual. Então, quem que é deixado de fora? Né? Qual que é a violência que essa categoria pode fazer? Então, várias feministas, principalmente lésbicas e ligadas ao pós-estruturalismo, vão tentar propor essa teoria que é muito heterogênea, né? Então, vão ter nomes como Teresa de Lauretis, que foi a primeira a cunhar o termo teoria queer, Judith Butler, Paul Preciado, e também feministas negras como Audre Lorde, Barbara Smith, né? Elas vão tentar pensar essa possibilidade de uma luta por justiça social não estar ancorada somente na defesa de uma identidade que elas acreditam apoucada, que elas acreditam que não é suficiente para englobar todo mundo, né? hum, Então, o queer, ele vai fazer essa crítica às ideias clássicas de identidade sujeito, né? Ele vai criticar essa ideia de uma identidade fechada, muito bem delimitada, muito bem delineada, né? Ser mulher é isso, pronto. Para o queer, tal coisa não é possível e nem desejável. E ao invés de se preocupar com essa afirmação identitária, né? O que é ser uma identidade, o queer vai pensar sobre as estruturas opressivas que produzem a identidade. Então, o queer, ao invés de tentar libertar o sujeito mulher, ele vai tentar pensar como desmantelar
as estruturas de opressão que produzem determinado sujeito como mulher. Então, ele vai criticar o machismo, ele vai criticar o sexismo, e também o queer não diz respeito só a gênero. Então, o queer vai criticar racismos, vai criticar hierarquias de classe, o queer vai criticar todas essas operações, todas essas estruturas opressivas que produzem determinadas vidas como humanas e outras como não humanas. Né? O queer vai estar preocupado. A Juliana Jaime, que é a professora, né, que me introduziu ao queer, ela falava uma coisa que eu acho ótima, que ela fala que o objeto da teoria queer é o abjeto. Né? O abjeto é aquele que está fora de cena, né? É o obsceno, o que não pode ser visto. É a monstruosidade. Né? Ele é a ameaça aquilo que a gente entende como normal. E ele tem uma função na construção daquilo que a gente entende como humano, né? Porque ele funciona como essa oposição. Ele é o que eu não posso ser. Né? O queer é aquele outro que tem que ficar distante, do qual eu não posso me aproximar. Então, o queer vai pensar essa produção dessas pessoas que são tidas como menos que sujeitos. Né, que são tidos como não humanas, cuja humanidade é retirada. Né? E o queer vai perceber como que essa abjeção ela é produzida a partir de binarismos. Né? A nossa forma de conhecimento dominante, hegemônica, que o queer vai criticar, ela funciona muito a partir de oposições binárias. Homem, mulher, branco, preto, cis, trans, né? A gente hétero, homo, né? E tudo que foge desse binarismo não existe no conhecimento dominante. E esses polos sempre vão ter o polo dominante e o polo dominado, né? Então, como que se produz este polo inferior? Né? E como deixar de ser inferior, né? Como que a gente pode desmantelar essas relações binárias que produzem necessariamente um outro como inferior? Né? O queer também está muito interessado nesse desmantelamento dos binarismos. Então, para eu dar uma resumida nessa introdução, o queer ele tem uma estratégia que, ao mesmo tempo, hiper e pós-identitária. O que isso quer dizer? O queer é pós-identitário porque o queer ele quer superar, né, as identidades de gênero, por exemplo, não no sentido de abolir as diferenças, né, mas no sentido das diferenças não fazerem importância. Né? Tipo, da gente poder expressar as nossas diferenças na sua radicalidade sem elas necessariamente definirem nossos papéis sociais, né? Tanto faz se sou isso que é ser mulher. Isso não definirá o que eu posso ser nessa coletividade. Né? Eu acho que o queer se aproxima muito do que o Safaf, em diálogo com a Butler, inclusive, vai chamar de reconhecimento antipredicativo. Né? Porque quando lutamos por reconhecimento, a gente luta pela afirmação e valorização de alguma identidade. Né? Se eu luto pelo meu reconhecimento como mulher, eu estou querendo afirmar a positividade dessa minha identidade mulher. Ou seja, eu possuo essa identidade. Ser mulher é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu possuo. O reconhecimento antipredicativo, ele é um reconhecimento da dispossessão. Não importa, né? Assim, isso que eu não tenho isso fechado. E porque eu não tenho fechado, isso é transformável, isso é mais fluido, isso é mais poroso. E por isso eu posso me conectar com este outro que pode ter pontos de semelhança comigo, né? O reconhecimento antipredicativo é esse reconhecimento da desdiferenciação. Acho que eu falei certo, né? Que é de a gente criar esses pontos de articulação e aliança, porque nossas identidades não são fechadas, a gente consegue se amalgamar, se articular, criar alianças, né? E as nossas identidades não precisam determinar, né, o que vamos ser na sociedade, é uma estratégia de desgenerificar, desracializar, tirar esses marcadores que determinam se você
vai ter ou não chance de participar da sociedade de uma forma justa, né? Então, o Uhum. queer, ele é muito desconstrutivo, né? Uhum. E ser desconstrutivo também é mostrar como foi construído. Então, ele tenta o tempo todo ver como que se constrói essa identidade mulher. Como que surgiu essa ideia de feminilidade? Né? Uhum. E se a gente pode mostrar como surgiu, significa que poderia ser de outra forma. Sim. E a forma como ela não é adequada, porque ela oprime os sujeitos que estão Uhum. inscritos nessa categoria. Então é uma política muito transformativa e subversiva, né? Uhum. Bastante radical. E eu acho interessante comentar, né? Antes disso, eu estava falando que ela é pós-identitária nesse sentido, né? De retirar esses marcadores que definem quem pode participar ou não da vida coletiva. Mas ela é hiperidentitária, e isso é importante, porque ela não abre mão da gente acionar as identidades estrategicamente, Tá. né? Tá. Porque aí fala, tá, mas se a gente não articular a identidade mulher em algum momento, como é que a gente vai falar que existe violência contra a mulher, por exemplo? Assim Né? como eu imagino a violência contra LGBTs, né, indo por Pois aí. é, pois é. Então, se a gente também não estrategicamente usar essas categorias para mostrar a opressão que determinados grupos que são colocados nela sofrem, a gente também perde muita possibilidade de enfrentamento. Então, o queer ele tenta destruir esses sistemas de opressão para que os corpos possam se expressar muito mais livremente, de formas não binárias, né? E ele também não abre mão de articular estrategicamente identidades, mas é estrategicamente. Esse não é o fim do queer, né? O meu fim não é afirmar, sim, existe essa identidade, pronto, acabou. Né? O fim é destruir os sistemas de opressão, e se eu precisar afirmar em determinado momento que existe uma identidade mulher, porque os sujeitos que são entendidos como mulheres na nossa sociedade sofrem opressões concretas, iremos fazer isso, né? Uhum. Então, o queer ele é hiper e pós-identitário ao mesmo tempo, mas sempre tendo em vista não a afirmação da identidade, mas a superação desses marcadores, né? E Uhum. tem uma coisa muito interessante, num debate que tem no YouTube com a Angela Davis e com a Judith Butler, assim, incrível, né? Porque são duas das maiores pensadoras do nosso tempo, que duas das maiores pensadores, porque recentemente Judith Butler assumiu que a sua não binariedade. Então, Judith Butler, temos que nos referir de forma diferente, né? Aceitando esse enfrentamento ao binarismo, inclusive, né? Mas Angela Davis fala, não... Ai, travou de novo, né? Mas E cortou de novo. Voltou, voltou. objetivo, voltou, o objetivo da nossa luta é só inserir mais mulheres numa sociedade que é misógina? Ou só inserir mais negros numa sociedade que é racista e por aí em diante? Ou é destruir Uhum. essa sociedade racista e destruir essa sociedade sexista, né? Então é um pouco por esse caminho. E só para fechar, eu falo muito de queer porque eu amo. Ah, não binário. Tá, explico o que queer é não binário para quem não sabe. Não binário é uma pessoa que não se identifica, né, nem como mulher, nem como homem, né, e que é basicamente isso, né, e que não se identifica dentro de nenhuma identidade de gênero mulher-homem, né, que é binária, né, mulher. Bem simplificadamente, né, claro que tem várias concepções diferentes dessa não binariedade. Mas o queer, ele originalmente era um xingamento, né? É um termo que surge no século XVI, no inglês, para se referir a quem é estranho, esquisito, né? E aí no século XIX vira um xingamento, né? O queer seria o equivalente ao que aqui no Brasil a gente chamaria a bicha, viada, sapatona, né? E como no Brasil foi feito, o queer foi reapropriado pelas pessoas que eram vítimas dessa interpelação humilhante e foi usado como uma palavra de contestação, né? Como Uhum. todas essas palavras também em português já foram apropriadas pelas pessoas, né, que eram
vítimas de uma interpelação humilhante. Então, o queer ele também é revolucionário por essa ressignificação que está não só neste termo, mas também em toda a sua política. Acho que é isso. Sim, sim. Muita coisa. É Muita interessante, coisa. é interessante você falar, porque geralmente quem vê um pouco sobre teoria queer, superficialmente, acha que ela tem relação só com a questão de gênero, né? Assim, é interessante como que você colocou, não é só gênero. Quer dizer, pensar também a raça, né? Pensar também todas as formas de desigualdade, né? Assim, de certa Uhum. maneira, né? Não só nesse tipo. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando como que é isso, como que é pensar isso em uma sociedade em que você tem que quando você vai para o banheiro, você tem um banheiro masculino e feminino, né? Quer dizer, você tem esses vários lugares que toda hora querem falar para você, se querem te perguntam, né? Se você pertence a A ou a Z, né? Quer dizer, O tempo todo nós somos interpelados por normas de gênero, o tempo todo, né? A uhum, teoria queer tem um termo que eu acho muito bom, e aí é onde entra a questão midiática, inclusive, né? Que são o conceito de tecnologia de gênero, hum, né? Que vem muito também de um diálogo com Foucault, né? De pensar como várias instituições, com Foucault e Althusser, como várias instituições sociais, a escola, a mídia, família, né, reiteram essas normas que a gente é impelido a incorporar mesmo, de inscrever no corpo. E essas uhum, normas precisam ser sempre repetidas para elas continuarem a fazer sentido. Quando eu dou aula para os meus alunos da PUC, eu sempre falo, quando tem um caso assim que eu falei, gente, qual que é o sentido disso? Né? Eu estava andando um dia, indo embora da PUC, tem um museu de história natural, por exemplo. E aí os meninos de escola estavam fazendo excursão. E aí hum. tinha a fila dos meninos e a fila das meninas. Eu falei, É qual que para é o assim, sentido gente. da gente, né, botar uma fila de meninos e uma de meninas? Qual é o sentido de separar uma fila por gênero, né? Se não já separar esses lugares, né? Brinquedos, né? Quais são os brinquedos de menina e os brinquedos de menino? Quais são as roupas? Nossa, inclusive, li um livro que eu nunca tinha lido, mas já devia ter lido, Orlando, da Virginia Woolf, que fala dessa questão do uso da roupa, que é Hum, incrível. Gente, leiam esse livro, Orlando, da Virginia Woolf. Né, quais são as roupas que a gente usa? Quais são as nossas formas de falar, de sentar, de comportar? A menina tem que sentar com a perna fechada. Isso é corrigido o tempo uhum, todo. A menina tem sim, que cultivar o recato, tem que cultivar determinada forma de agir, de se colocar, né? Então, o tempo todo a gente é modulado para agir de um jeito e não de outro, né? E a mídia também reitera essas normas, né? Quais são as mulheres que vemos representadas na mídia? Qual o tipo de mulher que nos é uhum, colocado o tempo todo? Né, e que é projetado na nossa cabeça que esse é o certo, né? Que tipos de masculinidade, né? Para não uhum, falarmos só de mulheres, porque as normas de gênero são para todos, todos, todas e uhum, todes, né? Então, como que tudo, o tempo todo, seja na família, na escola, na mídia, como todas essas tecnologias de gênero, ou seja, técnicas que produzem gênero, elas nos conformam e nem todo mundo, a maioria das pessoas, não vai se sentir contemplada por essas normas, né? Elas são agressivas, porque você pode ser de um jeito ou do outro. A humanidade é muito vasta para caber de um uhum, jeito ou do outro, para caber em duas caixas, né? Então, nesse sentido que o queer também pode nos ajudar a pensar essa reprodução de normas, né, de uhum. gênero. A masculinidade é uma coisa que eu tenho gostado de falar também, porque às vezes os homens não se sentem parte dessa dinâmica, né? Feminismo é coisa de mulher, né? Ou teoria de gênero é coisa de LGBT. Não, mas tudo diz Uhum, respeito a todo mundo, né? Existe um padrão de masculinidade dominante. E os claro. meninos que não se encaixam nesse padrão, o que que acontece? Não pode chorar, apanha do pai. Uhum, É afeminada, aí vai ser interpelado como bicha na escola. E ele vai aprender uhum, que ser bicha é uma coisa ruim.
Uhum. né? Então, aí a gente vê, assim, dados, né? Por exemplo, a taxa de suicídio entre homens é muito maior, justamente porque se acredita que eles não lidam com seus... eles não conseguem se abrir, demoram mais a procurar ajuda, porque aprendeu Uhum. que ter sentimento de chorar com as mulheres. Né? Então, essas normas de gênero, elas são muito agressivas com todo mundo. Fora quem não se encaixa nessas normas, porque muita gente consegue se adaptar com muito esforço, né? Muito esforço, Uhum. muito trabalho. Tem gente que não consegue. Então, o queer também pensa na violência dessas normas. Né? E como que a gente pode fazer para abolir essas normas? É um pouco essa questão do queer. Uhum. Uhum. É, sim, é interessante. Isso é muito bom que você colocou, da questão também da masculinidade, como que isso diz respeito às várias identidades que estão, né, assim, em jogo na nossa sociedade, né? É, e, e você me falando, me veio à cabeça, assim, na escola, como que era ser menina, assim, e a pressão, por exemplo, os esportes. Os esportes, no caso dos homens, são muito usados como uma maneira de, né, de repressão mesmo, às vezes, né? Assim, né? Se você não é bom de bola, você é pior que os outros, né? Tem uma série de coisas aí que são bastante complexas. Inclusive, tem estudos que mostram como que o futebol é um lugar privilegiado de construção de masculinidades. A Uhum. competitividade, a Sim, agressividade, né? sim, Inclusive, eu tive a minha ideia e a curiosidade, assim, da curiosidade. Eu tive a ideia do meu projeto de tese no Mineirão. Porque os caras estavam xingando tanto, e aí eles xingaram, ô filho da puta! E eu pensei, poxa, por que que puta é um xingamento, né? Coitada das sim, putas, né? E aí eu falei, poxa, que a mulher mais excluída, abjeta do que as prostitutas e as trabalhadoras sexuais, por que que essas mulheres são produzidas como não importantes, menos que humanas? Por que que elas são um sim. xingamento? Aí foi, assim, nesse espaço de masculinidade exacerbada que eu pensei quais são as mulheres que sofrem mais também com essas masculinidades. Aí deu a Sim. ideia. Legal. Indo um pouquinho para a comunicação, para o jornalismo, né? Sua dissertação, então, vai abordar a teoria queer e jornalismo, né? Analisando, então, três grandes reportagens, né? E aí você propõe um conceito que é de objetividade perspectivada, né? Você pode Uhum. falar resumidamente, assim, o que que é isso? O que que é essa tua proposta? Posso. Essa ideia, inclusive, veio em diálogo com teorias feministas, não necessariamente com teorias queer, mas teorias feministas. O que que acontece? No jornalismo tradicional, né, a gente acredita muitas vezes no mito da imparcialidade e da neutralidade, ou seja, o que garante a qualidade de uma reportagem, de uma matéria, são três valores, né? Objetividade, imparcialidade e neutralidade. E a imparcialidade e a neutralidade dizem respeito a você não se interessar pelas implicações do seu discurso e você não privilegiar nenhum dos lados do seu discurso, né? Tipo, tem que dar voz a todos os lados. Esse trem aí que a gente escuta, né? E aí, vários críticos vão falar que essa é uma noção muito fraca de objetividade. O próprio Boaventura de Souza Santos, que é um cara da educação, da sociologia portuguesa, um sociólogo, né? Ele vai falar que essa é uma forma fraca de encarar a objetividade, porque é impossível a gente não Uhum. estar implicado nas disputas sociais. É impossível a gente não ser um ator político. Impossível. Então, quando você afirma que é neutro e imparcial, na verdade você está mentindo. Você está mascarando este seu lugar. Você está mascarando o seu lugar de fala, né? A sua perspectiva, sua posicionalidade. Você está tentando esconder de onde você fala, né? Porque não Uhum. tem jeito de você estar pairando como um extraterrestre em si, né? Acima de todos os dilemas e conflitos, está só olhando e reproduz como se fosse um espelho. Não, você faz parte dessa disputa. Qual que é teu lugar nessa disputa? Né? Então, a teoria feminista vai fazer essa crítica na ciência, inclusive, que não existe ciência neutra. Uhum. Ciência é produzida por pessoas que têm valores, preconceitos, visões de mundo. Então, explicite de onde vem essa visão de mundo. Explicite de onde você fala.
né? Porque aí sim você vai ter uma objetividade forte ou perspectivada, que é uma objetividade que está sim ancorada, né, em critérios, métodos rigorosos né, de apuração, de construção de uma reportagem ou de um trabalho científico, mas você vai falar de onde você está partindo. Olha, eu sou Juliana, eu tenho tal história, eu parto de tal referencial teórico, parto de tal visão de mundo. É isso que eu tenho para dizer, para contribuir. Então as pessoas vão ter muito mais ferramenta para entender por que eu estou falando isso. Né? Todo jornalismo é situado, toda ciência é situada. Né? Então, por que não falar de onde falamos? Então, é um pouco isso, né, que eu defendo, né, como objetividade perspectivada, a necessidade da gente falar de onde fala, né? E eu acredito muito que as 3 reportagens que eu estudei na minha dissertação de mestrado, que foi A Floresta das Parteiras, da Eliane Brum, que está no livro O Olho da Rua, o livro Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, que foi aluna da ECA, inclusive, e O Nascimento de Joyce, da Fabiana Moraes, né? Que são reportagens que não escondem quem fala, que o jornalista está implicado naquilo que ele está construindo, que evidenciam que a reportagem ela é fruto de um encontro, ela é fruto de um repórter, de uma repórter implicada na realidade que ela retrata. Ela não está ali botando um espelho, ela está ali construindo essa realidade. Então foi um pouco isso. É interessante, você falando assim, me ecoa um pouquinho o documentário. Então, quando você pega o Coutinho, por exemplo, o Coutinho fazia muito isso, de mostrar o encontro dele com o entrevistado, assim, né? Não era jornalismo exatamente o que ele fazia, mas tinha essa coisa do encontro, né? Assim, tinha essa coisa né, que era muito presente, assim. É por isso que, inclusive, o documentário me interessou agora no doutorado, né? Por isso que parti para o documentário, né? Se eu estudei reportagem, eu acho que faz todo sentido partir para o documentário, porque também é um campo que está pensando ou que está produzindo discursos sobre o mundo histórico, né? E que pretende ter alguma relação com a verdade, né? Mas é um campo muito mais transgressor, na minha opinião, do que o jornalismo. O documentário já conseguiu, e tem várias experiências, como você falou, do próprio Eduardo Coutinho e vários outros, né? Que não partem dessa noção de que a gente consegue fazer uma representação especular, uma representação fiel, né? Sem interferência, né? O documentário já assume a interferência desde seu princípio, se a gente for parar para pensar, né? É um campo que sempre teve aberto a sua impossibilidade de narrar. Ele sempre assumiu que não dá conta da realidade. O jornalismo não assume. Assim, claro que tem essas experiências, né? Que sim, né? Que eu estudei, inclusive, acho que elas são experiências que reconhecem a sua impossibilidade de dar conta do real. Mas o documentário faz isso de forma muito mais, assim, eu acho que inclusive é um campo importante para os jornalistas olharem o campo do cinema documentário, porque ele já conseguiu transgredir as normas da objetividade muitas vezes. Acho que muito mais do que o jornalismo. Quer dizer, na tua opinião, então, esse jornalismo mais hegemônico, ele é mais, ele não entende isso, ele se pretende mais universal, é isso? A gênese dele está nessa ideia, né, de você ter, do jornalismo moderno estadunidense, né, a gênese dele era você ter um produto de ampla procura, que é a notícia, que fosse neutro o suficiente para agradar a todo mundo, um público muito amplo. Só que essa universalidade é falsa. É uma universalidade que interessa a quem? Né? Se a gente for pensar os esquemas de representação desse jornalismo dominante, interessa quem os enquadramentos que ele propõe como universais, como a verdade com V maiúsculo, né? Sim. Então, o jornalismo está muito atrelado a essas estruturas de poder que a gente fala, machistas, patriarcais, de classe, né? E ele reproduz tudo isso, mas falou, não, mas essa é a verdade, porque somos imparciais e neutros. Né? Então, acho que esses valores do jornalismo, eles muito mais impedem o jornalismo de se reinventar
do que garantem uma fala, né, fiel ao mundo. Uhum. Eu acho legal essa ideia, esse conceito que você propõe, dessa objetividade perspectivada, porque também, assim, por outro lado, né, tudo bem, nós somos parciais, né, no fundo é isso. Mas isso não quer dizer que vale qualquer coisa quando a gente vai escrever, né? Porque isso, o bolsonarismo, inclusive, usa isso, né, assim, né, quer dizer, parcial, então só vale a minha, o que eu quero falar, o que está na cabeça. O negócio é que também não podemos cair no relativismo total, né? Exatamente. Não. Eu sou uma defensora de que há verdades mais verdadeiras do que outras. Né? Qual que é a verdade que eu acredito que é a mais verdadeira? É a verdade que é mais vantajosa para a maioria das pessoas. Uhum. Né? Eu tenho um autor que fala assim, qual que é o objetivo do jornalismo? Falar a verdade? E ele propõe, não, o objetivo do jornalismo é a democracia. Tem que ser, pode ser democracia o valor que norteia o jornalismo. Então, o que é democracia? É tratar, por exemplo, um político do espectro progressista de esquerda de forma equivalente que se trata um Bolsonaro? Não. Não. O Bolsonaro é antidemocrático. O jornalismo tinha que falar isso com todas as letras e não tratá-lo como mais um lado da disputa, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente tem também que ter... Não é o relativismo, mas o que é mais estratégico para a afirmação de uma democracia radical e real que seja vantajosa para as lutas de justiça social da maioria das pessoas, das classes populares, das mulheres, dos negros, negras, das pessoas trans, né? Essa é a verdade. Não é um relativismo total, né? Não é a verdade do Bolsonaro, não pode ser. Sim. Sim, né? Porque isso está muito... Tem setores da sociedade que estão usando muito, né, esse argumento, né, desse relativismo. É a minha versão. A minha versão, é a minha opinião. Não. Sim. As opiniões não são equivalentes. Tem opiniões piores do que outras, né? Eu acho que é um pouco isso. Quais são os valores que estão mais vinculados a essa ideia de democracia radical? Sim. Eu acho que aí está a verdade que a gente tem que buscar. Sim. A Rosana comentou aqui que o jornalismo brasileiro é mais tolerante com o bolsonarismo que a mídia internacional. Com certeza, Rosana. Não, eu fico escutando uns podcasts jornalísticos que às vezes falam assim, não, porque temos, eu não sei o que esperar, né, do ministro da Educação do governo Bolsonaro. Como assim você não sabe o que esperar? Você está esperando alguma coisa positiva? Como assim? Né? Como se fosse um governo qualquer que vai ter propostas? Não, ele está desmontando a universidade pública, essa é a proposta dele. Então, isso tem que ser falado com todas as letras. Né? A gente não pode fingir, não, mas as propostas que o governo vai apresentar, não tem proposta, tem desmonte. Né? E por que não se fala com todas as letras? Né? Pois é, a Rosana fala, a mídia estrangeira nomeia esse governo como de extrema direita. Por que a nossa mídia não nomeia? Né? Aí tem os interesses, né? De classe, né? Financeiros também, né? Financeiros, mas é um pouco isso. Eu acho que são falsas equivalências também. A verdade mais verdadeira é que está do lado do povo. O Luca Paz aqui perguntou, ele falou, a gente vê uma quebra constante desses paradigmas sobre gênero. Quais seriam os mecanismos da comunicação em continuar quebrando esses padrões? De que jeito? Eu acho que o Luca quis dizer, assim, acho que eu entendi, tá, Luca? Se eu não entendi, depois você me fala. Mas, assim, como que podemos continuar quebrando esses padrões midiáticos, né? Eu acho que Preciado fala da importância da gente se apropriar de todas as tecnologias de gênero e transformá-las em lugares de subversão da norma, da gente criar outras repetições, outras possibilidades de existência. Eu não sei, assim, eu acho que é muito difícil fazer previsão, né? Não sou muito da previsão, eu acho que tem que fazer isso, aquilo. Eu acho que a gente tem que estar atento às experiências que de fato existem e que estão tentando desmantelar essas estruturas, esses discursos, né? Que produzem estereótipos, que
vão reiterar essas normas de gênero identitárias. Eu acho que tem várias narrativas que fazem isso já. Um documentário que eu gosto muito nesse sentido é o Laertes, da Eliane Brum e da Lígia Barbosa Silva, né? Que o tempo todo ele se pergunta, né? Laertes sobre Laerte Coutinho, cartunista, né? E fala sobre essa questão de Laerte ser mulher. Laerte, mulher trans, que se identifica como mulher trans hoje, né? E o tempo todo o documentário se pergunta o que é ser mulher? E ele nunca responde. Mulher é um devir, mulher não é algo fechado, né? Então ele deixa em aberto para também a gente preencher, né? Eu acho que essas narrativas menos categóricas que tentam desafiar, né, ou que tentam deslocar as nossas percepções, algumas narrativas que invertem estereótipos, né? Que não necessariamente quebram identidades, mas invertem. Eu acho que aquela série Cara, Gente Branca faz isso super bem, invertendo estereótipos raciais, né? Colocando pessoas brancas como, assim, personagens completamente cômicos, de tão imbecilizados, né? Eu acho fantástica essa inversão identitária que é colocada. Também tem várias estratégias, né? A gente pode usar o estereótipo de uma forma inesperada, como nessa série, pode não propor o fechamento de uma identidade, como no Laertes, né? O que é ser mulher? Não tem resposta. Este corpo pode ser uma mulher, né? É uma Uhum. mulher em processo, como todas somos, né? Todos somos em processo, nós não somos identidades fechadas. Então, acho que tem várias narrativas que tentam fazer isso. E o que eu acho mais importante é essa tentativa de desestruturação do que é humano e não humanos, né? Eu acho que essa que é a importância da teoria queer. É ela pensar como essas tecnologias de gênero produzem aquilo que a gente entende por humano e não humano. Como que essas representações midiáticas recuperam a humanidade de grupos tidos como menos que humanos? Eu acho que esse é o desafio, né? E a Judith Butler tem uma fala linda em Vida Precária, que ela diz sobre a crítica cultural, né? Que é o que a gente faz na comunicação muito. A gente faz crítica dessas narrativas, desses discursos midiáticos. E o que ela diz? Que se as humanidades, nossas áreas, né, tem algum futuro como crítica cultural, e a crítica cultural tem uma tarefa no presente momento, é sem dúvida no sentido de nos fazer retornar ao humano, onde não esperávamos encontrá-lo, em sua fragilidade e nos limites da sua capacidade de fazer sentido. Né? Então, é nos aproximarmos desses corpos objetos fora de cena, pensar formas de trazê-los à cena, e formas não só de colocá-los em cena, mas de fazer com que essa visibilidade, né, e essa presença outra, tão marginalizada, modifique todas as nossas estruturas de relação e de poder. Né? Que a presença deles modifique nossa forma de organizar o mundo. Né, que um corpo trans modifique a forma como a gente entende o que é homem e o que é mulher, né? Que Uhum. uma trabalhadora sexual modifique nossas percepções sobre o que é trabalho, né? Eu acho que é importante, eu acho, respondendo o Luca nessa minha longa resposta, é trazer e dialogar com essas pessoas. Inclusive, eu estava participando de uma live esses dias sobre o filme Rua Guaicurus, que é um dos documentários que eu quero estudar na minha tese, e a Beth, que é uma das atrizes e personagens do filme, né, que é trabalhadora sexual, ela disse uma coisa sobre lugar de fala, né, como podemos produzir, né, porque o diretor do filme é o João Borges, né, que é um diretor homem, e foi colocada essa questão para ele, e para ela, né, cortou. Você se Tá sentiu cortando de novo? bem? Oi. Lu, eu só vou ser um pouco chato e pedir para você ser sintética aqui na resposta, que Não, nosso tempo está tô acabando. acabando. Eu tô Tá? guardando aqui. Não, que ele fala, ela fala assim, né? O que nos possibilita também construir essas narrativas e poder estar perto desses corpos objetos, né? E ajudá-los de alguma forma nessa luta por humanização, né? Ela falou, olha, lugar de fala, se a pessoa escuta, ela tem lugar de fala. Né? Então, é um lugar Uhum. de escuta que tem que ser exercitado. Então, acho que para a gente que está no campo midiático, temos que
exercitar nossos lugares de escuta e nos deixar afetar por este outro que é tido como menos que humano. Né? Eu acho que esse é o gesto queer. Ser afetado. Bonito isso. E criar, Legal. e criar alianças. Acho que cortou um pouquinho. Mas é Cortou um pouquinho. isso. Olha que bonito. Linda mensagem, Ju. A Rosana comentou também que o que podemos fazer, pensar, é em como ampliar o horizonte dessas representações divergentes nas mídias, né? Gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui, porque senão o tempo vai acabar, e o Instagram ele encerra do nada a live em 1 hora, então tem que encerrar um pouquinho antes. O papo tá ótimo, a gente poderia ficar um tempão aqui conversando, mas acho que enfim, foi super legal. Ju, você tem uma palavra final aí para os nossos internautas? Ai, gente, eu queria agradecer a escuta, né? E acho que é estarmos atentos, atentas e atentes a essas narrativas, essas tentativas de subverter a norma, e vamos estar abertos a este outro, né? E tentar construir outra noção de humanidade, porque a noção de humanidade que temos hoje é insuficiente, né? Se essa humanidade não cabe todo mundo, ela não serve. Muito bom, muito lindo, Ju. Bom, obrigado pela conversa aqui. Queria agradecer demais a participação de vocês, internautas, que estão aí assistindo a gente. Fiquem ligados nas atividades do Midiato. Vem muita coisa por aí. Tem podcast, tem e-book, tem mais lives aqui no Instagram, tem atividades no Facebook, tem vários lugares. Então, fiquem de olho nas nossas atividades. E é isso aí. Fica, então, o nosso recado. Muito obrigado pela presença e até mais. Obrigada, até gente. Nossa próxima live. Obrigado. Amém, gente. Obrigada, Caio. Obrigado a você.